Minas Gerais novamente, né, revendo os amigos, e agradecer o convite do professor Fábio, né, e sempre que a gente puder tentar contribuir com essa área, com o avanço da cafeicultura de precisão, nós estamos sempre disponíveis para tentar auxiliar, né, dentro do possível, o avanço dessa área, né. A gente viu uma palestra aqui do professor Santinato, já está avançando muito da época que eu fiz o doutoramento, que foi em 2006, né, já tem 6 anos, depois o pós-doutorado em 2008, e a área vem avançando, né. Então, isso é um bom sinal que está demonstrando a viabilidade da técnica. Então, nós estamos incumbidos hoje de tratar sobre a proteção de plantas, que envolve muito mais do que pragas e doenças, né? Então, eu já notei que uma deficiência talvez na área de plantas daninhas, no avanço nessa área. Mas é o que foi possível de fazer na nossa época, e talvez o nosso enfoque seja mais para quem quer fazer em nível de agricultura mais familiar, pequenas áreas, né, que a parte de mecanização também parece que está avançando um pouco, né, ainda não tá diferente um pouco da área lá de Mato Grosso, nas lavouras de soja, de algodão, já está bem avançada a parte de mecanização, mas porque isso é uma condição de grandes áreas, né, e aqui em Minas Gerais, nas regiões mais produtoras, são áreas menores, com mais produtores, então vai muito da região, né, e a evolução das técnicas vão em cima disso também. Então, eu vou falar um pouco da parte teórica, só para a gente se localizar. Isso aí é o primeiro mapa, mais famoso, de 1854, de epidemiologia médica. Então, foi o primeiro estudo que a gente pode dizer assim, que alguém fez o mapeamento de uma doença, né? Então, na Inglaterra, lá tem uma rua, Broad Street, então os casos de cólera foram detectados próximo a essa avenida principal, e eles vedaram o hidrante e controlou a doença que estava afetando, causando mortes lá, um problema sério na região. Ninguém sabia que a doença era veiculada pela água. Então, é um dos casos mais famosos de análise espacial, ou seja, mostra que por meio de mapeamento de pontos, né, o uso de mapas, produtos referenciados ao longo do espaço, né, com credenciamento espacial, é possível você fazer uma diagnose, né, chegar talvez numa solução do problema. Em 1963, o professor Georges Matterhorn, na França, desenvolveu uma teoria de elaboração dos mapas, né? Então, isso na França, numa cidadezinha chamada Fontainebleau, o professor Matterhorn desenvolveu um método para detectar ouro, jazida de ouro, para verificar se compensava ou não explorar ouro em determinada região. Então foram com dados da África do Sul, no orientado dele, o Krige, que deu o nome da técnica que nós usamos hoje, que é a krigagem. Então a krigagem é um método de mapeamento que a gente utiliza essas informações que o professor estava comentando aqui, de grade, né? Então, as informações de grade é feita uma análise de vizinhança, não é melhor do que uma média, né, do que eu pegar um ponto e outro e fazer uma média entre esses dois e achar o valor intermediário. Essa técnica que o Matterhorn desenvolveu é um pouco melhor que isso. Então, ela permite fazer um mapa com maior qualidade. Então, isso foi um avanço e já tem um pouquinho de tempo, né? Em 1971 foi o primeiro trabalho, e a gente vem avançando nisso. Então, aí é o Instituto de Minas de Paris, né, que é a escola na área de mineração, que avançou bem essa tecnologia. E depois, em 1970, Waldo Tobler, ele desenvolveu um trabalho em cidades e verificou que um trabalho em grandes cidades, então ele verificou que na metrópole tinha um padrão espacial de um certo comportamento, que as coisas se subdividiam, as favelas ficavam para um lado, comércio em outro, e ele criou essa primeira lei da geografia. Então ele viu que o universo ele tem essa condição de semelhança entre pontos próximos. Ou seja, se eu estudar vizinhos, eu não preciso passar um pente fino na área inteira. Então, com base em poucos pontos que eu faço o levantamento, eu consigo ter uma ideia já bem aprimorada do padrão espacial, de como que é essa variação que a gente usa no mapeamento. E
E aí tem uma série de publicações, né? Então, isso avançou muito, né? Não só na geoestatística, que é essa área do Materron, envolve também outras ciências, que é o sistema de informação geográfica, né? Na agronomia a gente não vê muito isso, mas não é nada também muito complicado de estudar. O sensoriamento remoto, quando ele estava me apresentando aqui, nós já estamos vendo que a evolução dessa ciência, o pessoal não tem muita disponibilidade de ficar levantando ponto de amostragem na lavoura. É uma prática difícil, né? Então eu já estou confiando mais na teoria de fazer esse tipo de levantamento via satélite, que é o mesmo mecanismo do GPS. Por que hoje em dia todo mundo faz o georreferenciamento das lavouras, né? Parece que o ano que vem já tem uma porcentagem maior de propriedades que tem que ter o georreferenciamento, né? Inclusive para conseguir financiamento e tudo. Então, o sistema via satélite está facilitando, que é o que trata esses trabalhos aqui de sistema de informação geográfica. E a base é estatística, né, que o trabalho de Noel Cresce, um trabalho de 1000 páginas, só fala sobre essas técnicas de análise espacial, né? Eu estou mostrando isso aí para mostrar que tem consistência científica. Esses mapas, eles têm erros. E é possível determinar os erros, mas tem consistência teórica e científica por trás disso, né? Não isso aí é um mapa colorido. Não, tem muita gente trabalhando por trás disso aí para virar essa ciência que a gente vê hoje. E aí é possível gerar uns produtos desse tipo aqui em nível global, por exemplo, um mapa de temperatura, né? Quando a gente vai falar em doença e praga, a gente tem que também ter o conhecimento da variável climática. Não se pensava fazer isso aqui, de 1999, né? Antes disso, já não tinha condição de fazer um levantamento nesse nível global. Um mapa aqui de intensidade de áreas de cultivo, né? De cultivo agrícola ao redor do mundo, né? Tem erros também, mas já é um aprimoramento que é possível ser feito, usando o sistema de informação geográfica, de áreas irrigáveis ao redor do mundo também, né? O trabalho de 2000, né? Hoje em dia já tem produtos mais aprimorados, né? Então isso aí já está até um pouco defasado. Mas mostrando que essa técnica de análise espacial, ela chegou para ficar, né? Inclusive, a NASA tem avançado muito nisso. Muita gente acha que a NASA está estudando só outros planetas, mas eles já estão conhecendo bem como que são os ecossistemas terrestres, né? A gente tem usado alguns trabalhos, alguns dados que eles fornecem para nós e está chegando no nível assim da gente saber quanto de carbono que tem naquela região, nessa questão do Código Florestal, que discutiram muito pouco isso, né? Porque eles querem que o produtor não corte a área, mas não fala quanto que ele vai ganhar preservando. Então a NASA já está desenvolvendo produtos que falam para você quanto de carbono que você preservou na sua área. Então, se você já consegue quantificar, depois o segundo passo é só negociar isso, né? Então já estamos avançados nesse sentido. E a doença, como eu estava falando, né, ela é uma interação entre o meio ambiente, o manejo que está sendo utilizado pelo homem na lavoura, e entra a questão nutricional do solo, né? Então, ela na verdade é um triângulo que vai ocasionar ou não a ocorrência da doença. Tem que ter o patógeno na folha da planta, ou na raiz, o nematóide na raiz, isso que vai causar a doença. E a praga também é semelhante. A gente já usa o termo mais ecologia de praga. A gente tem que, a praga é influenciada, locais com temperatura bem elevada, a proliferação de praga é altíssima, né? Eu vejo lá no Mato Grosso, insetos lá desenvolvem muito, proliferam mais, né? Então, você conhecendo também a variação disso em termos de macro-regiões, é possível fazer zoneamentos, que a gente envolve isso também na cafeicultura de precisão. E aí, a gente utiliza esses vários métodos, né, para tentar adquirir as vantagens dessa tecnologia. Eu não vou plantar café arábica em Rondônia, que eu sei que a temperatura lá é elevada. Então, nós já estamos trabalhando também, alguns trabalhos ainda não foram publicados, fazendo zoneamento no Brasil. Onde que eu poderia plantar café? O arábica e o robusta, né? A gente tem feito isso. A gente já tem as variáveis climáticas em nível de Brasil, tem o Brasil inteiro, ou seja, eu não preciso plantar só em Minas Gerais. Quem quiser expandir naquela condição de não precisar cortar a árvore, talvez ele ia para uma região
mais favorável, inclusive, que pudesse controlar até alguns problemas fitossanitários. E a gente tem visto que eles têm relação com a nutrição mineral, que é o que eu vou mostrar hoje, uns resultados aqui de mapeamentos. Então a gente vai colocar os mapas um do lado do outro em nível de lavoura, né? Eu que fiz a amostragem lá com os alunos, lá na universidade. Então é um trabalho muito simples, qualquer um pode fazer. A ideia é essa, é de mostrar que é trabalhoso, que você tem que ir lá, ficar coletando, ensacando folha, depois tem que levar para um laboratório, fazer análise, mas qualquer um pode fazer isso, não é nada complicado. Então acho que talvez que eu vá contribuir hoje seria nesse sentido. Né? Então ela vai representar essa variabilidade, né, que está ocorrendo na área, no processo doença, ecologia de pragas, a variação de nutrientes e o hospedeiro também. O hospedeiro que a gente fala é a planta. Planta de café é o que hospeda todas essas doenças e é o que a gente está utilizando aí como enfoque. Então esse que é o objetivo, né, que a gente mostrar uns exemplos de como que eu vou adquirir os dados na lavoura, depois como que vai ser a análise e interpretação dos dados. E nós vamos ficar por aí. A parte de controle, né, talvez o professor Santinato já tenha contribuído, que está sendo lançado talvez no fim do ano, uma máquina que possa fazer esse controle variável. Então até fiz uma pesquisa rápida lá e não achei nada de controle, mas pode ser que tenha em alguma região. Né? Notando a parte de aquisição de dados, nós começamos primeiro com o monitoramento do ambiente. Hoje nós temos satélites meteorológicos. Então eu tenho uma estação lá em Mato Grosso que, com esse satélite que recebe imagens do Meteosat. Então o Meteosat ele fornece diariamente informação de evapotranspiração. Isso aí que eu estou falando é no estado de Minas inteiro. Né? Só o pixel dessa imagem é 6 km. Né? Então pixel grande, mas você já consegue ter uma informação diária. A vantagem disso é que ele tem, todo dia você tem uma informação atualizada. E tem esse satélite MODES, que é um satélite da NASA, já o pixel já é 250 metros. Então, dentro do que o professor estava falando ali, daquela amostragem, né, de meio hectare, que ele falou que você detalha bastante, esses 250 metros estaria quase nessa condição de amostragem com malha mais fina. Só que ao invés de você estar indo na lavoura, você faz tudo pelo satélite. E qual que é a maior vantagem? É de graça. Não é aquela imagem do Google com aquela resolução altíssima que você vê a sua casa lá, mas com 250 metros eu já tenho informação da minha fazenda inteira. Se for uma fazenda grande, de 1.000 hectares, por exemplo, esse produto aqui, ó, o MODES, ele resolve muitos problemas aí com o estudo do ambiente. Né? Eu não sei se tem esse tipo de fazenda de 1.000, 2.000 hectares, talvez seria interessante para utilizar esse produto. Então esse aqui é um exemplo da evapotranspiração do MODES, né, que a gente tem trabalhado para estudos climáticos. Né, eu estou mexendo com esses produtos aí do MODES e estou tendo resultado muito interessante. Né, o detalhamento é incrível e é um produto de confiabilidade, né, a gente tem confiança, né, na qualidade. E a outra forma é você na lavoura colocar estações meteorológicas. Então essas estações aqui são estações de baixo custo. E a doença, por exemplo, ela é influenciada por temperatura, basicamente, e molhamento foliar. Então aqui eu tenho o sensorzinho de molhamento foliar, e aqui eu tenho o medidor de umidade relativa, de velocidade do vento, de chuva, e eu posso acoplar diferentes sensores, e ele tem um armazenamento automático de dados, que a gente chama de data logger, vai contabilizando aquilo ali. Você configura, que era a cada 15 minutos ele guarda uma informação. E aí você vai tendo o histórico da sua lavoura, do tempo. Então isso serve não só para a proteção de plantas, como para outras atividades. E esse aqui é o GPS, né, que nós estamos usando lá, um GPS, esse caso é um GPS mais caro, topográfico, mas a tecnologia está barateando também. Né? Nós já temos produtos similares aqui, esse produto é importado, já temos similares já na faixa de R$19.000. Então já barateou bem. Esse aqui é R$100.000, é um produto bem caro, ele vem 2 receptores, mas você faz a amostragem na lavoura também com precisão altíssima e coleta instantaneamente, em tempo real.
Isso aqui é uma fazenda que nós estamos fazendo, mas é soja, né? Então tem um pivô aqui, tem a estação meteorológica que o produtor investe lá. Na análise do solo, né? Então podemos usar o trado, uma pá para coletar o solo para fazer as análises de análise física e química. Muita gente não dá valor para análise física, mas talvez ela seja mais importante, né? A gente vê que o resultado da física explica muita coisa na lavoura. É análise textural apenas, né? De argila, silt e areia. Ela explica, resolve a maior parte dos seus problemas. Mas aí podemos fazer a química também, que tem que ser mais estudada para conseguir interpretar, porque aí você tem, igual, vai ter 54 mapas, né? E tem que ter bastante experiência para conseguir interpretar isso. Determinação de umidade do solo também, já tem sensores com uma haste que insere no solo, barato também, sensor, já é possível adquirir esse sensor. E os planos amostrais, então isso aqui é um exemplo de uma malha amostral em lavoura, né, de 50 em 50 metros, 25 em 50 metros, que eu vou fazer a amostragem para conseguir coletar os dados, para estudar depois e tentar compreender como que ocorre a dinâmica dos fenômenos lá na lavoura, como que ocorre a distribuição das pragas, né, das doenças. Isso aí é um padrão que é igual o ano inteiro. Eu fiz uns trabalhos, então eu vi que muitas variáveis do solo, elas são iguais, todas as coletas que eu fiz, elas são o mesmo padrão, né? Então você começa a compreender melhor, você vai estudando aquilo ali e aprende a caficultura, fazendo essa análise de precisão. O hospedeiro, para monitorar a lavoura, também nós temos lá umas imagens com índice de vegetação e aquela imagem de carbono que eu falei, que é produtividade primária, né, e a matéria seca. Então nós já temos isso via satélite, com nodes, né, a cada quilômetro aqui no globo terrestre nós temos a matéria seca das plantas e a matéria seca líquida, que seria a fotossíntese. Então, por isso que eu estou acreditando muito no sensoriamento remoto, que fica muito fácil e a gente está chegando num resultado bem aprimorado por exemplo, você mede fotossíntese via satélite das plantas, e a cada 16 dias. Isso é um avanço muito grande. Ainda tem algoritmo que remove as nuvens, né? Então, você tem a área praticamente limpa para fazer a análise do índice de vegetação, né? Então, isso é um avanço. Lógico que tem que estudar, é um estudo avançado, porém, qualquer pessoa que estudar e que tiver um computador faz isso. Eu mesmo não tenho nada muito avançado, eu tenho internet para baixar os dados, né? É de graça. Então não é uma coisa também que, eu não vou dizer que daqui 5 anos, várias pessoas que estudaram não podem fazer isso também. Essa imagem já é uma imagem detalhada da lavoura, né? QuickBird já é um produto mais caro, que é o comercial, satélite comercial, a empresa vive disso, né? Você encomenda a fotografia, e é possível chegar a ver planta, né? Ver as linhas de plantio, e você faz cálculo de índice de vegetação, até gera variáveis meteorológicas, já tem o WorldView 2, né? Que é um produto mais avançado que esse, que é a opção para produtor que tem como investir mesmo, né? É um investimento pesado, né? Seria esse tipo de produto aí. E a produtividade de frutos, né? Eu não sei como que está aqui hoje, mas lá em Mato Grosso para soja, algodão, as máquinas que são adquiridas já vêm com sensor de produtividade. O produtor tem que comprar esse pacote. A maioria lá tem, né? Já com esse sensor. Eu não sei como que está na cafeicultura. Então, no nosso caso, a gente fez com colheita manual. Mas parece que já tem essa opção aqui também, né? Que já seria um ganho muito grande você começar fazendo o mapa da produtividade da lavoura. Você consegue abranger vários pontos depois que a produção é relacionada com a broca do café, uma série de outras variáveis, com o enfolhamento das plantas. Então você já mata uma série de etapas fazendo o mapa de produção. No caso do enfolhamento, então aquele método que eu falei de agricultura familiar, né, aquela pessoa que quer fazer ele mesmo conhecer a lavoura dele. Então ele pega uma escala dessa, que vai de 1 a 5, então o 5 aqui é 100% de enfolhamento, e começa a avaliar as plantas na lavoura.
né? Primeiro ele pede um topógrafo para ir lá, ou pega um teodolito daqueles, um antigo mesmo, vai fazendo as visadas, marcando os pontos, as distâncias. Não precisa ser coordenada georreferenciada, basta apenas medir a distância entre os pontos e colocar isso num mapinha em escala. Não é nada muito complicado de fazer. Ou para quem tem de posse o GPS, é uma forma muito mais simples, que é só apertar um botãozinho e marcar o ponto. Vai para outro ponto, aperta o botãozinho. Por isso que o georreferenciamento hoje é tudo com GPS, né? Você vai dar curso de georreferenciamento, o pessoal fala, professor, estação total não existe mais, não é aceito. Já fala assim, que não é aceito pelo INCRA. Fala, não, é pela prática que o GPS tem, ele elimina os outros equipamentos, né? Então a gente já referencia o ponto e faz a análise do enfolhamento em cada ponto. Seria uma avaliação do hospedeiro. Podemos usar sensores também, né? Então esse aqui é o sensor lá 2000, que ele mede o índice de área foliar. Nós usamos também no nosso experimento. Até temos que trabalhar mais nesses dados para gerar as publicações. E uma outra novidade é esse Ocupar, que mede o índice de área foliar também, que está sendo estudado lá no Mato Grosso, né? A professora Luciana está até aqui, ela que está mexendo com esse sensor, e parece que ele é mais preciso do que o LAI. O LAI você precisa tomar uma leitura em cima das plantas e depois uma embaixo. Esse aqui ele já mede, com base na radiação solar, ele já mede o enfolhamento da planta. Tem os modelos matemáticos que já faz esse cálculo automaticamente. E também podemos fazer análise de macronutrientes e micronutrientes nas folhas. A recomendação é tirar da ponta do ramo, né, o terceiro ou quarto par de folhas, dos dois lados da linha de plantio, por efeito de insolação e tudo, para a gente minimizar essa tendência nos dados, né, eliminar fatores que estão causando tendência. E 30 folhas por planta. Então, isso é uma recomendação de uma lavvolta, né? E para padronizar com os resultados, poderia coletar, por exemplo, 100 folhas. Mas o Malavolta fez os maiores trabalhos com 30. Se eu fizer com 100, meu resultado vai ficar diferente dele. Então, é bom a gente trabalhar sempre no mesmo padrão, para não ter resultado discrepante na literatura e não conseguir explicar depois como é que está essa variação. O monitoramento dos organismos, praga, né, que são as doenças, os insetos, a gente fez nas folhas e nos frutos, mas o Santinato já mostrou aqui análise na raiz também, no nematóide, que é uma outra opção. Né? Em Mato Grosso lá, o problema-chave lá agora é nematóide. Eu não sei como é que está aqui na cafeicultura. Mas então, eu não coloquei aqui porque eu vou mostrar só folha, exemplo de folha e fruto, né? Mas tem essa outra opção de raiz também. Então, escala diagramática, né, para avaliação de ferrugem, cercosporiose. Então, permite calcular a severidade da doença na folha. Porque se eu for olhando mancha por mancha, se eu não tiver uma escala que alguém já fez, calculando exatamente qual que é a área daquele sinalzinho lá, eu vou errar bastante. Então, uma ideia é fazer a severidade. Então, 100 folhas, né, que a gente coleta por ponto. E, no caso também, um trabalho que a gente fez, a severidade bateu muito com os dados de incidência. A incidência é mais fácil de fazer. A incidência em 100 folhas, quantas folhas das 100 coletadas teve cercóspora? Ou teve ferrugem? Né? E a incidência bate muito com a severidade. Se a planta tem muita incidência, ela tem muita severidade. Né? Então, talvez quem quiser fazer um trabalho mais prático, trabalhar só com a incidência já é suficiente. No caso do fruto, aqui é a cercosporiose no fruto. Né? Então, tem uma escala também para calcular a área do fruto lesionada. A cercosporiose já é mais trabalhosa de medir nos frutos, né? A gente teve muita dificuldade de laboratório, às vezes precisa fazer lâmina para observação no microscópio, e confunde também com outros sintomas que o pessoal não conhece, né? Então pode ter um confundimento. Então tem que ser pessoas treinadas e sempre ter fotografias em publicações para ir olhando a fotografia na hora da avaliação. Na hora que está fazendo na bancada lá, levar fotografias facilita muito, evitando esse confundimento. Então a cercóspora é mancha depressiva, né? Ela forma um buraco no fruto.
Aí você vai conhecendo aquele padrão, depois fica fácil para padronizar a avaliação. Na análise e interpretação dos dados, então dividir assim, zoneamento regional, que a gente fala macroescalas, né, no Brasil inteiro, ou no mundo inteiro. Então são zoneamentos regionais. E tem o zoneamento em microescalas, que é em nível de lavoura. Então na cafeicultura de precisão você pode estudar toda a região, o estado inteiro, para ter uma resposta em nível de estado ou localizadamente na lavoura. E os produtos já estão permitindo hoje fazer o estudo em nível de estado e depois dar o zoom na fazenda que você quer e tirar a informação daquela lavoura especificamente. Então eu estou começando a fazer isso lá em Mato Grosso, em lavoura de algodão. Então eu tenho lá o estado inteiro, que a imagem ela já vem o estado inteiro. Aí eu dou um zoom na lavoura e ela pega o detalhamento do índice de vegetação, por exemplo. Então isso aqui é um estudo que a gente fez, o zoneamento da ferrugem, né? Então em preto aqui nesse mapa, nas regiões mais escuras, né, tá favorável para a ocorrência da ferrugem do cafeeiro. Nas demais regiões, isso aqui seria o valor de incidência, né, da doença. Então são modelos matemáticos que a gente gerou na pesquisa e tudo, e tendo informação de temperatura e molhamento foliar daquela região, a gente aplica o modelo e faz o zoneamento. E esse mapa aqui é o mesmo mapa que esse, só que recortando as principais regiões produtoras. Então, aqui, no Brasil, né, as principais regiões produtoras, você vê aqui em Rondônia, já não é o café arábica, né, mas tem bastante café, e aqui em Minas Gerais, na zona da mata, o Espírito Santo tem bastante também, algumas regiões na Bahia, o Paraná também, né, já áreas mais esparsas. Então a gente tem como recortar depois nas principais regiões produtoras e gerar esse tipo de informação, talvez para tomadores de decisão, né? Quem vai tomar decisão em escalas regionais para comercialização de máquinas, de insumos, seria esse tipo de estudo. Em microescalas, então um estudo que nós fizemos numa área de 6,2 hectares, no Catuaí vermelho e AC99. Então, essa lavoura acho que não existe mais, né, parece que ia ser reformada na época. Na época ela estava com 10 anos de idade. Então foi feita essa amostragem de 25 em 25 e 50 em 50 metros. Então é uma malha irregular que nós fizemos. Os estatísticos preferem malha regular, porque evita tendência, né? Você amostra mesmo o local que tem pouca praga, quanto o local que tem muita. Faz uma grade quadrada. Os estatísticos preferem essa. No nosso caso aqui a gente usou irregular, para tentar fazer pontos que distribuíssem bem em toda a área e que não fosse uma quantidade muito elevada de pontos, para não ficar muito trabalhoso. A gente tinha um dia para fazer cada coleta, para otimizar as atividades lá na lavoura. E foi feita uma demarcação dos pontos, com estação total e GPS, e estaqueamos a área, né? Então cada planta amostral tinha uma estaquinha, e às vezes amarrava uma fita também para facilitar o levantamento na lavoura. Então não tinha que levar o GPS todo dia que ia fazer a amostragem, só levou a primeira vez, marcou os pontos e depois voltava nesses pontos que tinha estaca, para facilitar lá o trabalho de campo. Então aqui é um exemplo da malha na lavoura, né? Então essa parte aqui, ó, você vê, a imagem de satélite já mostrou um amarelo mais claro, né? Aquela parte ali é a parte mais arenosa da lavoura. Você vê que pela imagem aqui eu já consegui verificar. Eu não trouxe, eu acho, os mapas de textura, mas a gente conhece bem essa área, né? Tem a fazenda Cafu, né? Aqui tem uma estrada que corta a lavoura ao meio e chega na sede da fazenda. Então a cercosporiose, né? Tem uma dissertação de Boldini, na biblioteca da UFA, que ela fez muito ensaio de avaliação de cercóspora. Então a gente adotou o trabalho dela como referência, fizemos essa análise de micronutrientes, né, com mala volta, e um enfolhamento das plantas, fazendo sempre 5 plantas por ponto, porque às vezes tem uma planta que está naquele ponto que está muito judiada,
por algum outro problema, alguém na colheita lá destruiu aquela planta, então é bom sempre fazer 5, ou fazer a amostragem em um quadrado de plantas naquele local, para evitar esse problema de tendência. Às vezes aquela planta não está representando a região, o solo, né? Então é bom sempre pegar mais do que 3, 4 ou 5 plantas, né? E observamos, no caso da cercóspora, esses sinais, né? Tem às vezes uns pontinhos pretos aqui dentro das manchas, né? E esse olho branco aqui no centro da mancha, que vai necrosando as bordas, né? Vai secando a folha. E aqui, sobre o microscópio, é vista essa estrutura da cercospora, que caracteriza a cercosporiose. No caso da ferrugem, né? Então está aqui a ferrugem esporulando, ó. E chega num estágio que ela necrosa também no centro das manchas. As manchas ficam necrosadas. E aqui no microscópio eletrônico, né? Eu acho que, apesar de ter aqui na UFLA, tem um microscópio eletrônico, né? Mas é uma estrutura, né? Isso aqui em aumento de 1 milhão de vezes, que seria isso aqui, a ferrugem do café, né? E tem esse problema que o professor Santinato falou, que às vezes a ferrugem está curada, né? É feita a aplicação de produto, ela ainda fica o resquício daquela pústula esporulando na planta, mas você vê que aquilo não vai para frente, está curado. O produto já controlou de certa forma, né? Então tem que ter essa ponderação. Vou avaliar tudo, ferrugem curada e não curada, ou vou fazer a separação. Se conseguir separar, você vai detalhar mais ainda a análise. Se avaliar tudo, você vai saber onde tem e onde não tem, independente de controle. E a cercóspora, ela tem sido problema no Brasil, né? A gente vê na literatura, fala lavouras mal conduzidas, com deficiência nutricional. Então já tem alguns trabalhos que falam isso. O desequilíbrio, né? Às vezes tem mais um nutriente do que outro, e aí causa um desequilíbrio na planta, e é um momento que o fungo se apropria, né? Ele é oportunista, ele vai lá ver uma deficiência e ali ele se instala. Então a gente vê, por exemplo, a redução de NK, já vimos relatos, né? Então ele aumenta as lesões e causa mais desfolha. Então a própria defesa da planta. A planta ela sente, tem uma elevada produção de etileno, né? Então ela, com a infecção da doença, ela causa essa desfolha. E aí a gente perde fotossíntese, tem efeitos secundários. A carga pendente também no caso da ferrugem, né? Vários trabalhos já estão mostrando isso. A planta que está com muito fruto, ela drena nutrientes da folha para o fruto, fica com a folha deficiente em nutrientes e a doença se instala ali também, né? Então, nós vimos isso aí na lavoura, e alguns trabalhos já falam sobre configurar resistência com aplicação de nitrogênio, né? E essa carga pendente também, ela mexe com esses compostos fenólicos de ação fungitóxica, né? Então a planta reduz esses compostos e favorece o ataque da doença. Então esse aqui seriam os mapas, né? Então a incidência de cercosporiose ficou mais aqui naquela parte arenosa, a ferrugem já ficou mais espalhada, né? Aqui nos frutos também, nessa parte inferior da área, e você vê que essa parte inferior com mais doença está com menos folha também, né? Então a doença está causando mais desfolha. E as áreas com teor de cobre mais elevado e enxofre também mais elevado estão com menos doença. Então isso aí foi um retrato do ano de 2005. A gente conseguiu ver isso. Tem outras relações com produção e tudo, mas nós escolhemos essas variáveis que ficou mais nítido, né? Então deu uma correlação alta mesmo. E a gente consegue aprender um pouco da doença, né? E depois, tendo a máquina para fazer a aplicação variável, eu já tenho como pensar, né, qual que é a região mais frágil, em função da textura do solo, onde eu tenho que tomar mais cuidado. No caso da broca, a gente já viu que onde teve infestação alta de broca, teve baixa produtividade, né? Fizemos uma avaliação de produtividade, pesava, fazia a coleta no pano, media o volume em litros no recipiente, né, em cada ponto, e aí conseguimos ver isso. Então, o ponto com essa aqui, produtividade alta, né,
Então, teve pouca broca, olha só. Isso para os 2 anos, né? Então, esse ano aqui, por exemplo, broca alta aqui, ó, produção baixa aqui. Então, parece que tem uma relação de fruto brocado com produção de café também, direta, né? No bicho mineiro, eu achei interessante que esse mapa aqui, o padrão espacial dele está parecido com o mapa do Santinato. Olha como é que o bicho mineiro ocorre na lavoura, ó. Ele tem um padrão de infectar as plantas vizinhas, olha só. O mapa dele está parecido, em outra lavoura, em outro lugar. Então ele tem um foco alto e aqui nessas bordas, ó, o bicho mineiro alto. E nós observamos também, tem que ser confirmado em outros trabalhos, é onde o manganês está alto, ó. Você vê que corresponde bem com a região que o bicho mineiro está alto. Então, tem um trabalho de Cacheta, que ele fez um experimento com mudas e verificou o efeito da nutrição mineral no bicho mineiro. Então, ele verificou que para o inseto, às vezes o efeito é contrário da doença. Onde a planta está mais verde, chama mais atenção pelo vigor, é onde a praga prefere ovopositar. Né? Então, onde teve incidência maior, porque o manganês ele afeta a fotossíntese, né? Na cadeia de transporte de elétrons. Então, ele influencia a coloração verde da folha, fica aquele verde mais intenso. Então, pode ser que tenha uma preferência do inseto em função dessa nutrição mineral. E fizemos a mancha anular, estava dando muita incidência lá no fruto, né? Nós verificamos também uma correspondência com as regiões com alto teor de ferro. Mas também tem que ser avaliado se foi uma coincidência ou se realmente tem esse efeito direto de nutrição mineral com a praga, com as doenças. Então, com base nesses mapas, é possível começar a pensar no controle variável, né? Não só para evitar aplicar em local, para gasto, economia, né, de produto, como também na questão ambiental, né, que tem que começar a ter essa preocupação, até mesmo para exportar os produtos, né, que quem compra, ele exige essa preocupação do produtor. Né? Então, pensando em exportação e tudo, a gente começa a tentar ver a lavoura, em vez de área total, as práticas de manejo, tentar utilizar essas ferramentas disponíveis para um manejo mais detalhado, mais específico. E o que a gente vê que está faltando, né, que eu comecei já falando isso, mas que a gente sente uma deficiência, eu sei que é complexo, a amostragem de planta daninha. Né, eu vejo em lavoura, fico pensando, se eu marcar, já referenciar cada planta daninha, é um mundo de trabalho, porque elas têm um padrão mais complicado de estudar. Então tem que ser feito um estudo de como que vai ser a avaliação de planta daninha. Né? Como que vai fazer esses mapas de planta daninha? Tem gente que faz banco de semente, né? Então, e a gente vê que parou um pouco, né, a parte de planta daninha, então tem que começar a estudar mais isso, ver com o pessoal da estatística, o que eles propõem de técnica nova, tentar usar a crigagem também como forma de levantamento, para fazer essa aplicação variável, né? E desenvolver essas máquinas para esses fins específicos. Então, agradecimentos, né? A gente agradece a MPQ, a CAPES, a FAPEMAT, o Dr. Naoxin Rizal, que foi quem passou aqueles mapas lá de carbono, que nós estamos avançando bastante nessa área, para dar esse respaldo para o pessoal da área ambiental, né? Que se eles falarem que a gente tem que preservar, nós vamos preservar, mas eles vão ter que pagar o que o mapa está apresentando lá. Então nós estamos buscando na ciência esse avanço para conseguir dar uma resposta para o pessoal do meio ambiente, que tudo bem, nós vamos preservar, mas vocês vão ter que pagar então. E nós já temos ferramenta para monitorar isso. E nós temos um grupo de pesquisa lá, que é sensoriamento remoto e geoinformação, né? O pessoal ajuda a gente nas publicações, e o tempo está cada vez mais escasso, mas sempre a gente está tentando produzir mais e tentar melhorar a condição, né? Trabalhando com os esforços. E parece que esse ano vai ser uma publicação com o professor Fábio, de cafeicultura de precisão, que vai ter mais detalhamento sobre a ciência, sobre os trabalhos que a gente tem feito. E eu acho que é assim que a gente tem como reverter esses problemas aí.
Então, eu não sei, parece que está dando tempo, né? Queria agradecer e depois a gente vamos debater isso aí, viu, pessoal? Então, nós estamos abertos a perguntas, podemos ajudar, a gente está disposto a fortalecer a cafeicultura de precisão no debate aqui com os produtores.